Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Muito bem, meus irmãos, a partir desse momento, então, nós estamos dando início ao estudo do terceiro capítulo da segunda carta de Pedro, e nós vamos naturalmente ler o primeiro e o segundo verso, mas que você possa ter sua Bíblia aberta aí com você para acompanhar cada um dos versículos, para nós entendermos o que Pedro queria transmitir também para os nossos dias. Diz o texto sagrado desta maneira: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Amém. Muito bem, na verdade nós já estudamos nos capítulos anteriores que a primeira carta, a primeira epístola de Pedro, ela tinha um viés específico de alimentar os crentes do seu tempo, lembrando não somente do sofrimento dos tempos passados, mas também lembrando do Deus que os havia sustentado até o dia presente. Dia presente, aquele do tempo em que Pedro estava escrevendo naturalmente. E é interessante notar que a segunda epístola, Pedro, ele faz o contrário do que fez da primeira. Ele lembra que Deus os havia sustentado até ali, mas agora ele coloca um binóculo com a ótica, o prisma de visão de Deus para olhar um pouco para frente e lembrar que nos últimos tempos, nos tempos finais, e por que não dizer nos nossos tempos, haveriam de vir pessoas com o intuito de desviar os crentes do propósito original, que é a santificação, a busca pela presença de Deus. E nós observamos no vídeo anterior exatamente essa premissa, que especialmente no segundo capítulo dessa epístola, Pedro, ele lembra-nos do caráter dos falsos profetas. E é interessante que agora, no capítulo 3, ele sai do caráter e passa a expor o tipo da mensagem deles. E claro, ele vem trazer a solução para nós a partir daí. Então, a partir do verso 3, já que lemos o 1 e o 2, ele então já começa a expor o caráter dos falsos mestres, dos falsos profetas. Ele então relata, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Perceba que sempre que você quiser identificar um falso mestre, um falso apóstolo, um falso profeta, você precisa olhar para o estilo de vida que ele leva. E isso, como dizia pastor José João Vieira, não se consegue fazer essa observação em um encontro ou dois, ou ouvindo uma pregação na internet. Não, você precisa conviver o tempo suficiente para comer 1 quilo de sal com essa pessoa. E eu fico pensando na figura
de alguém pegando um pacote de 1 quilo de sal, cada um com uma colher, e tendo que os dois comer aquele negócio. Não deve ser uma tarefa das mais fáceis, porque comer o sal diluído na carne, no arroz, no macarrão, na salada, é relativamente fácil, relativamente. Se salgar demais também não presta, né? Imagine comer puro. Então a premissa é comer por 1 quilo de sal com alguém. Então imagine que eu sente com você e nós dois vamos dividir um pacote de 1 quilo de sal. Eu vou pegar uma pitadinha, botar na ponta da língua, fazer uma careta, correr para o copo da água e dizer amanhã eu volto. Para hoje deu que a minha pressão sanguínea foi lá na estratosfera. Então, cada dia uma pitadinha, nós vamos passar muitos dias para comer aquele pacote. E nessa multidão de muitos dias, eu vou reconhecer o seu caráter e você vai conhecer o meu também. E é exatamente isso que está escrito aqui. Escarnecedores com os seus escárnios, andando nas próprias paixões. Ora, se eu conheço alguém agora, passo a conhecer alguém, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, paz do Senhor, seja lá a saudação que eu utilize, não sei nada dessa pessoa, eu vou, de repente, ouvi-la falar alguma coisa e vou dizer, uau, bom pregador, bom isso, bom aquilo, mas na convivência eu descubro que a sua paixão, o seu hobby é contar piadas infames, piadas até de baixo calão, e vou descobrindo com o tempo que ele é um piadista, porque lá no fundo ele é um mentiroso, um frustrado com a sua vida. E aí descubro abaixo, na parte mais underground, lá no fundo do poço, que essa vida de piada, engraçadinho, que é, na verdade, ceifada pela parte de baixo com uma vida de mentiras, ela está lá no fundo, com alguém que é trapaceiro, trambiqueiro, enrolador, e eu vou descobrir que aquilo que parecia muito bonitinho, lá no fundo é muito ruim. Então, para mim descobrir alguém andando nas suas próprias paixões, eu tenho que andar com ele. E é isso que Pedro está dizendo, observe, porque ele não está dizendo para os crentes do seu tempo, para que eles vão lá olhar para o vizinho que não serve a Deus, para o parente que não serve a Deus, para o patrão que não serve a Deus, não. Ele está dizendo, olha a gente que senta do teu lado, olha esse pessoal que se agrega na sua igreja, que congrega com você, que toma ceia com você, conheça essas pessoas. E você só vai conhecer congregando, convivendo. Se você é crente só pela internet, não dá certo, você nunca vai conhecer as pessoas. Mas ele diz, observe, porque eles andam nas suas próprias paixões. E aí, teríamos aí um sem número de versículos para utilizarmos para justificar um mandamento bíblico. Se afasta dos tais, sai de perto deles, corre deles, te desvia deles. Por quê? Porque essa gente está aqui dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Uma das primeiras coisas que o escarnecedor, que o falso mestre, o falso profeta faz, é duvidar das promessas bíblicas. Você pode observar, o que é que Satanás faz com a mulher lá no Éden? Diz, bom, Deus falou isso? Não, não foi bem assim. A primeira coisa que o escarnecedor vai fazer é duvidar das promessas bíblicas. Eu já falei aqui anteriormente que às vezes nós temos dúvida, será que tal direção que eu estou tomando está na vontade de Deus? Será que Deus quer isto para a minha vida? E nós
naturalmente, como seres humanos que somos, olhando para Jeremias, nós entendemos que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E aí, como é que você vai confiar no teu coração, nos teus instintos, se ele é corrupto? Bem, eu tenho o hábito de dizer para o meu Senhor nas minhas orações: Senhor, meu coração é enganoso, meu coração é corrupto, minha carne, ela tende ao pecado. Só que tem uma coisa: eu abri a porta do meu coração pelo lado de dentro e disse: entra, Jesus. O Senhor entrou pela presença do seu Espírito aqui. Agora, por favor, não deixa eu me enganar. Não me deixa ser enganado, eu não quero passar vergonha porque eu represento o teu nome. É o Senhor que sentou no controle aqui na direção. Se uma tomada de decisões que eu fizer para minha vida for algo relevante, que pode trazer prejuízo para mim, para minha família, ou para minha igreja, ou para as pessoas que me seguem, Jesus tem misericórdia de mim. Me dá um tapa, me acorda, me faz ter uma tribulação, me põe no hospital, me faz alguma coisa, mas não me deixa tomar a decisão errada. Essa é a luta constante de quem tem temor de Deus. Quem tem temor quer a direção. Quem tem temor tem a humildade para ser corrigido. Quem tem temor quer a orientação de Deus. Agora, quem não tem temor, tanto faz. Você lembra da Alice no País das Maravilhas? Quando ela chega na encruzilhada, o gato diz: para onde é que tu vai? Não sei. Para onde é que eu devo ir? Não sei para onde é que eu devo ir, porque eu não tenho caminho certo. O gato diz: então qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Agora, se você sabe para onde você quer ir, se você tem convicção de que você está aguardando na promessa de Deus, de que Deus está realmente preparando um novo céu e nova terra, de que aquele mesmo Jesus que falou com os discípulos também prometeu no teu coração, de que você vai ser buscado por ele, que vai ser trasladado para estar com ele, ok, então permanecemos nesta promessa e ficamos nela. Mas o escarnecedor, bom, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de alguém, irmão, crente que convivia conosco, chegar um dia e dizer para mim assim: será que Jesus vai voltar mesmo? Será que isso aí tudo não é uma fábula? Será que isso aí tudo não é uma loucura? Porque, olha só, passou quase 2000 anos e nada. Os discípulos esperavam para a sua época. Aí quando os discípulos morreram, os primeiros, da primeira geração após discípulos, esperavam para a época deles, porque a perseguição romana era terrível. E aí quando não aconteceu, os primeiros 3 séculos que foi batido em cima deles, eles eram mortos, eles esperavam para a sua época. Aí quando o Império Romano passou a ser o protegedor do cristianismo, a coisa ficou meio assim: tá, então tá bom. Mas quando os otomanos, os turcos começaram a dar contra as legiões cristãs, então agora é para a nossa época. Não era também. Aí quando a reforma começou a se formar por volta do século XIII e começou a criar corpo no século XIV e os primeiros pré-reformadores foram mortos, queimados, não, agora então é para a nossa época. Não foi. E aí veio a reforma. Não, então agora uma nova era, começou o milênio, porque agora... E também não foi. Veio o iluminismo, não foi. Veio a Primeira Guerra Mundial, não foi. Veio a Segunda Guerra Mundial, não foi dessa vez. Veio os primeiros computadores, o homem pisando na Lua, se é que pisou, não foi. E aí as pessoas começaram a dizer: uau, se não foi até agora, será que vai ser? Então, não podemos não, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra foram entesourados para o fogo. O primeiro céu, a primeira terra foram purificados pela água. Agora será purificado pelo fogo. O primeiro, ele deu lugar a uma nova terra com uma nova perspectiva.
não adiantou, o pecado estava ali. Agora o fogo tende a destruir, de forma a queimar, destruir o pecado, para que a nova terra, o novo céu, ele venha de maneira purificada sem a presença do pecado. É isso que nós esperamos. A discussão poderíamos levar, mas será que vamos viver em outro planeta? Será que ele vai criar um novo planeta? Será que ele vai curar esse planeta e transformar? Do que me importa isso nesse momento? O que importa para minha alma é saber que Deus está no controle disso, que o pecado não terá mais ação sobre a minha vida e que um dia eu andarei com o meu Senhor, olharei nos olhos do meu Senhor e viverei para sempre com Ele. É isso que me interessa. É essa promessa que Pedro está lembrando os seus ouvintes, os seus leitores. Então ele quer que nós nos lembremos dessas promessas que foram trazidas pelos apóstolos. E ele faz então aqui nos versículos 5, 6 e 7 uma lembrança de que Deus criou o mundo pela sua palavra, julgou o mundo pelo dilúvio e pela mesma palavra e pelo mesmo julgamento tudo está reservado para juízo. Pois bem, a partir do versículo 8, ele lembra: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. E esse aqui para mim é um dos versículos especiais da carta de Pedro. Um dia é como 1000 anos. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Alguém pergunta, como é que funciona o arrependimento de Deus? Porque a Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí a Bíblia vai trazer para nós em determinadas passagens que Deus se arrependeu de algumas questões. Como é que funciona isso? Então eu quero que você pense assim, uma linha imaginária aqui no centro, uma linha. Ela não tem começo e não tem fim. Ela vai e não tem começo e fim. Nessa linha imaginária chamada eternidade, Deus atua tanto lá no princípio como lá no final, como aqui nesse suposto meio, que é o ponto central onde nós estamos agora. Nessa linha imaginária da eternidade, onde Deus se desloca para frente e para trás, como se não houvesse tempo e espaço, circula o nosso planeta e está rodando ali. Para nós, tem um dia após o outro com 24 horas, outros planetas têm 40 horas, outros têm 60, tem um pouco menos, não importa. Para nós é 24 horas o ciclo de sol a sol e vai por aí afora. Então, enquanto nós estamos sofrendo a ação do tempo e espaço, Deus não. Deus está lá, Deus está lá, Deus está aqui. Então ele já sabe que o nosso planeta vai rodar como uma bolinha e vai chegar lá na frente. O que para nós é futuro, para ele já é a eternidade. Ele sabe o que vai acontecer. Ele está em todos os lugares. Então, neste ponto da nossa história, Deus disse, se você fizer isso certinho, eu vou te abençoar. Mas sempre tem uma condição. Se você não fizer isso, você vai perder a bênção. É o equivalente a não ser abençoado ou ser amaldiçoado. E aí, quando nós não agimos da maneira prescrita por Deus, lá na frente ele diz, eu me arrependo de ter dito que ia te abençoar. Não é que ele voltou atrás de nos abençoar. Tanto a prova é que se nós nos arrependermos e pedirmos perdão, ele se arrepende do mal que estava previsto sobre nós e torna o mal em bem e acaba nos abençoando. Então, Deus está sempre na mesma postura. Se você fizer o certo, eu te abençoo. Se você fizer errado, bom, a culpa vai cair sobre as tuas costas. Então, entenda que nós é que somos volúveis, nós é que mudamos. Deus não muda, ele tem sempre a mesma prescrição. E aí, a paciência do Senhor é que é fantástico. Essa metáfora, 1000 anos como um dia como 1000 anos, é só para dizer o seguinte, nenhum de nós, nenhum ser humano jamais viveu 1000 anos. Mas Deus estava lá 1000 anos depois. Quer dizer que Ele sabe
todo o histórico das nossas vidas antes de nós vivermos ela. Seria legal se ele dissesse: Sérgio, não acorda hoje, fica na cama porque hoje o dia vai ser ruim. Eu ficaria lá bem quietinho. Mas ele não quer isso para nós. Ele quer que nós aprendamos a viver confiando nele. Ele quer que nós aprendamos a passar os nossos perrengues dependendo dele, sabendo que um dia é como 1000 anos, para mim é um dia terrível. Por isso que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Cada dia vai trazer os seus problemas. Então, eu vou viver um dia tenebroso, ou um dia muito alegre, ou um dia equilibrado, tanto faz. Mas eu vou viver na confiança de que o meu Deus está ali no final do dia. E quando eu chegar no meu leito e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, Ele vai dizer: eu já estava aqui te esperando desde manhã quando você acordou. Fica tranquilo, eu andei contigo o dia inteiro. Um dia para Ele é como 1000 anos como um dia, não importa. E Ele está lá no fim do dia te esperando. É isso que Pedro está lembrando. Confie irrestritamente no Senhor. Não perca a tua esperança. Tem dias que você realmente tem vontade de apagar, né? Jó, ele olha para o dia da morte dos seus filhos, da perda dos seus bens, e diz assim, ó: se alguém puder voltar no tempo aí, por favor, vá lá, risca o dia que eu nasci. Aquele dia que disseram: olha, nasceu um homem. Risca, porque eu não sou nem um homem, eu sou, nem sei o que sou. Para ter caído o ódio de Deus sobre a minha vida, aquilo que Jó consegue conceber e perceber da sua situação, se risque-se esse dia. Há dias que você gostaria de riscar, mas calma, o que para nós é um dia de sofrimento, Deus, suportando a raça humana, sofre 1000 dias de vez em quando. 1000 dias, mais 1000 dias, mais 1000 dias. Ele sofre a mesma coisa. Então, ele está dizendo: aprenda comigo, com a minha paciência. Eu tenho 1000 dias de paciência. Tenha um dia de paciência. Confie. Hoje o sol não brilhou, mas amanhã brilha. Hoje você trabalha, amanhã é férias. Garanta que vai dar tudo certo, eu vou estar lá te esperando, tá? Aí, a partir do versículo 11... eles visto, aqui para mim é o ponto fundamental de toda essa carta, porque ele faz praticamente uma pergunta: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como, e aí ele explica, os que vivem em santo procedimento e piedade. Meu irmão, é quase uma pergunta. Como é que você deve viver sabendo que tudo isso vai acontecer? Ele mesmo vai explicar para nós. Primeiro, precisamos viver e estar preparado o tempo inteiro. Ninguém sabe qual é a hora que o seu coração vai parar de funcionar. Ninguém sabe a hora que uma veiazinha lá do cérebro, minúsculazinha, vai passar um coágulozinho ali e vai parar tudo e você vai parar de funcionar. Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é a hora que um avião desse sobrevoando aqui vai simplesmente uma turbina daquela despencar e cair. Você sabe a hora que vai acontecer isso? Ninguém sabe. Então, esteja sempre preparado. Aguarde a segunda vinda de Cristo, mas aguarde duas formas da segunda vinda. A segunda vinda pode ser aquela com alarido de trombeta, toque, grito de anjo e tal, para todo mundo subir de uma vez. Mas a segunda vinda pode ser individual. Pode ser individual. Uma família inteira caiu com o avião depois do Natal. Família inteira. Pagou-se a história de uma casa. Então, esteja sempre preparado. Versículo 12, ele diz: apressando o dia do Senhor. Irmão, como é que se apressa o dia do Senhor? Como é que se apressa o dia do Senhor? Eu não vejo outra expectativa para apressar o dia do Senhor, senão pregando a tempo e fora de tempo.
anunciando a Jesus. No meu ver, isso aqui não é bíblico, nem teológico, nem está em livro. Isso aqui é uma percepção minha. Há um número que Deus já sabe, porque Ele já está lá na eternidade, um número específico de pessoas que vão responder positivamente ao chamado do Evangelho. Não é pré-determinismo, entenda isso. Não foi Deus que disse você vai e você não vai. Ele apenas sabe quem vai responder positivamente. E aí, sabendo do número positivamente, alguém tem que ir lá pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Então é assim que se apressa o dia do Senhor. Isso é um pensamento meu, né? E aguardar esse cumprimento, enfim. Bom, quando ele está falando sobre isso aqui, Pedro, ele ensina que a nova criação surge da antiga. Você veja o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Como eu falei aqui, o dilúvio não aniquilou a terra, só transformou. Assim também, novos céus e nova terra vão ser consequência do fogo. Nessa linha de pensamento de novo céu e nova terra, o que nos importa é que lá nesse novo estado de vida, Deus vai libertar o seu povo da escravidão do pecado. Por isso que Pedro chama de lar de justiça, nos quais habita justiça. Não há outra coisa que você queira mais na história da tua existência do que justiça. Quantas vezes você clama por justiça? Foi um amigo que não lhe atendeu como você gostaria? Foi o esposo, a esposa que não foi de acordo com o que a Bíblia manda e você percebe que deveria ser? Foi um filho que não correspondeu? Foi um patrão que não lhe abençoou como você acha que deveria ser abençoado? Foi um governo que não atendeu às necessidades do seu povo como deveria ser? Você tem muitas injustiças que você sofre no seu dia a dia. E aí, quando ele está falando de novos céus e nova terra, ele está dando para nós essa resposta. Lá, nesse novo estado de vida, habita a justiça. Lá você não vai ser mais injustiçado. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes você vê coisas que te irrita, quantas vezes vê coisas que te entristece. Você segue canais, somente no Telegram, canais de pessoas que fazem o mal, enfim, justiceiros de crime organizado, matando, mutilando, decepando pessoas, filmando e postando. Hoje eu estava vendo um cidadão dizendo assim que se mata gato, pegando filhotinho de gato e afogando e o bichinho se batendo. Para que uma maldade dessa? Para que um negócio desse? Tanta maldade no mundo, tanta injustiça. Crianças, o Brasil bateu recorde no ano passado do número de pessoas desaparecidas. Foram mais de 39 mil pessoas desaparecidas. Pessoas que somem, ninguém sabe para onde que foi. Crianças que são levadas para sacrifício em tantas coisas ruins, com requintes de crueldade. Se fôssemos falar de tantas coisas que se faz nesse mundo, de tanta maldade, a sua alma, a nossa alma, ela clama por justiça. E a ideia de Pedro é passar exatamente isso. Aonde nós iremos morar, o céu que está sendo preparado para você, o novo lar que Deus está preparando, é o lugar de justiça. É isso. Consola a tua alma, Pedro está dizendo nas entrelinhas, porque lá haverá justiça. Lá você não sofrerá mais com a injustiça. E aí, a partir do versículo 14, então, ele escreve: por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você sabe o que é sem mácula? Sem mácula é assim, é eu
me vestindo para sair de manhã e colocando uma camisa branca. E aí a irmã Eliane olhando para mim dizendo, vai lá tirar a camisa porque tem carne com molho. Senão você não vai sair com essa camisa de qualquer jeito hoje. Porque eu vou me babar, eu vou me manchar, não tem jeito, carne com molho é fatal, né? E comeu, não tem jeito. Se eu almoço fora, se eu estou trabalhando e almoço fora, eu já evito pegar carne com molho se eu estou com roupa branca. Porque você, uma coisinha de nada que você bate com o garfo, com a faca, ela e respinga molho, e você olha, tá com carne com molho respingado na sua roupa. E tem mácula. E é feio. Chegar, eu às vezes me visto todo bonitinho, culto de domingo, me preparo tudo. Quando eu vou sair, ela diz, para aí, mocinho. E eu, estátua, né? Pode voltar, tirar essa camisa ou tirar esse paletó que tá amassado lá. Mas ninguém vai ver, eu vou sentar lá. Não me faça raiva. Tira esse negócio aí. Porque tem mácula. Aí ela vai lá, passa bonitinho e tal. Agora vai. Tem mácula. Alguém vai ver e vai dizer, mas que esposa relaxada que você tem. E ela não é relaxada. Então, ela manda que eu tire e coloque de novo. Né? Uma calça com 2 bicos. Tem uma mácula, tem uma mancha, até feio. E é isso. As nossas vestes espirituais, ele está dizendo, empenhai-vos por serdes achados por ele. E olha que legal, ser desachado em paz. Em paz. Às vezes, alguém fala para outra pessoa, né? Ah, mas o irmão Sérgio é um arroz doce. Fala aquelas palavras feias assim, às vezes, da gente. Até inventa umas coisas, né? Arroz doce, macarrão com molho, carne com sal. Sabe aquelas palavras feias? E aí, o amigo que escutou vem falar para mim. Irmão Sérgio, fulano falou que assim, uma coisa ruim de você, eu nem vou repetir, ele falou mal de mim, falou. Então, tá tranquilo, porque ele não sabe metade, eu sou bem pior do que ele falou. Tá tranquilo. Mas como que você recebe isso assim, de boa? É porque é o seguinte, eu tenho que estar em paz. Não adianta eu ficar bravo, querer tirar a desforra, querer sair na garganta. E se Jesus volta? E se no meio daquele estresse que eu tô lá brigando com a pessoa, meu coração para? Dá um AVC e eu fico todo entrevado, não consigo mais falar para pedir perdão. Como é que vai ser? Empenhai-vos por ser achado por ele em paz. Essas 3 expressões dele aqui, ó, em paz, sem mácula e sem repreensão, isso aqui, para mim, é o ponto seríssimo da nossa vida. É como a criança, né, quando chega em casa com o boletim, chega tremendo com o boletim assim, filho, papai, o boletim. O pai não quer ver 9, o pai não quer ver 8. O pai está te dando boa comida, boa roupa, transporte, segurança, cama quente, lavada, é 10. Você não faz outra coisa, meu filho, eu não sei estudar, é 10. A não ser que trabalha na lavoura, no horário que não está na aula, né? Está lá no morro, carpindo a roça, puxando aipim, dando trato para as vacas. Aí a gente aceita um 7. Mas de outra sorte, filho que só estuda, não, é 10, tem que tirar 10, é o mínimo, é uma exigência. O pai está esperando encontrá-lo sem mácula. Então, eu preciso, o meu boletim tem que estar bom para me chegar diante do meu Senhor, né? É o mínimo, é um esforço que eu tenho que ter. Bom, e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aqui tem um troço legal aqui. No versículo 16, ele coloca assim, falando de Paulo, ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as escrituras para a sua própria destruição. Interessante, né? Esse Pedro, que agora está defendendo Paulo,
e chamando de ignorante os que deturpam os escritos de Paulo, foi esse Pedro que o Paulo resistiu, chamou atenção, deu uma dura na frente dos irmãos. Meu irmão, o negócio foi babado, foi grande ali, porque o Pedro exercia primazia na igreja. O Pedro era o pastor presidente de toda a Ásia Menor naqueles dias. Aí o Paulo chega lá de missionário, meio novo convertido, sem liderança eficaz, chega lá e diz: que é isso aí, Pedro? Os judeus, tu tá com roupa de judeu, mostrando a circuncisão para eles e falando de lei judaica. Agora, quando tu tá lá só com os gentios, tu bota a roupa de gentil e fala umas gírias aí. Agora, quando tá misturado os dois, tu fica do lado do judeu e tá pisando no pé no pescoço do gentil. Vai te converter, calma, safado. Aquela vergonha na cara, Pedro. Vai ser crente, rapaz. Tu foi libertado, não foi para isso? E deu uma dura. Era pro Pedro ter excluído ele, ficado bravo, feito uma carta de recomendação para todo mundo, dizendo não aceita mais o Paulo e tal. Mas é o Pedro agora dizendo: não, o nosso amado irmão Paulo escreve coisas que às vezes são um pouco difíceis de entender, mas só os ignorantes falam mal dele, porque eles estão buscando condenação para si. Paulo é um homem de Deus. Legal a humildade, né? Saber reconhecer que está errado, saber reconhecer que o negócio lá no momento... Eu costumo dizer, e grave isso, nós não brigamos um com o outro. Se eu brigar com você, brigar no sentido de chamar atenção, lhe dar uma correção, jamais é no plano pessoal, nunca. Nós brigamos pela coisa, nós queremos ver a coisa funcionando, queremos ver o reino, o evangelho expandindo. E se um de nós não está muito legal, não está andando de conformidade, eu quero ser um instrumento de correção, eu quero ser aquele timoneiro que vira o timão para botar você de volta no caminho certo. E só. E passou isso ali, somos amigos, irmãos, vivemos em paz e vamos morar no céu. É isso que nós temos que ter em mente. Não brigamos um com o outro, não ficamos bravos, não se põe o sol sobre a vossa ira, mas antes vamos manter a paz com todos, né? E aí a gente vai encerrando, a partir do versículo 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, olha que legal, o que é para fazer? Fica bem quietinho no seu canto. Não, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, o crescimento contínuo no relacionamento com Cristo é essencial para evitar o erro. Você sabe quem é o crente que erra? É o crente que não cresce. Se você chegar a um ponto e estabilizar, pastor, como é que eu faço para não crescer? Para de ler Bíblia. Para de participar de culto de ensino. Para de vir na escola dominical. Para de ler bons livros. Você não cresce. Para de orar a Deus. Você não cresce. Nem na graça, nem no conhecimento. Para de crescer e você vai ver a erva daninha tomar conta dos seus pés. E aí vai subir até bater na cabeça e vem a loucura igual Nabucodonosor. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê capacidade de não ficar estagnado, mas que nós venhamos a buscar o crescimento, tanto na graça como no conhecimento. Afinal de contas, é isso que vai nos fortalecer dos enganos do mundo. Continue confiando na palavra, confiando na graça de Deus, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço para você, até o próximo vídeo.